Recentemente eu vi um vídeo aqui no YouTube do canal Seu Dividendo em que o Felipe dizia ter copiado as ações do Barsi e que ele mostraria nesse vídeo os resultados. E aquilo me intrigou demais, só que eu não assisti esse vídeo. Eu vou assistir ele agora e fazer uma reação a ele. Se isso parece interessante pra ti, se você quer ver mais vídeos assim, deixa o like, comenta abaixo pra eu saber. E vamos lá! Eu resolvi copiar todas as ações de dividendos do Luiz Barsi e ver no que deu. Se você não conhece, o Luiz é o maior investidor pessoa física bilionário aqui da Bolsa de Valores do Brasil. Por isso... Aliás, né, uma inspiração aqui para todo mundo, sou o maior fã do Barsi. Eu já lia sobre o Barsi na internet antes de começar a trabalhar no mercado financeiro e tenho certeza que agora, que ele ainda está mais em alta na internet, vai ter uma geração de pessoas que vão entrar e vão começar a trabalhar no mercado, inclusive, por causa dele. Tamo junto e seguimos. Por isso que no vídeo de hoje a gente vai entender como ele investe, quais são as ações que ele tem mais posição na carteira. Fica aqui no vídeo até o final que você vai descobrir. Só que eu gravo melhor quando eu tô em casa, né? Fico mais à vontade, eu acho. Mas vamos lá. Tô de meia aqui, ó, não dá nem pra ver. E se você não é inscrito aqui no canal Seu Dividendo ainda, essa é a hora, se inscreve e deixa o like no vídeo na hora que você vê a informação que você liga, porra, agora... Aliás, né, se ficou interessado, deixar o link do Seu Dividendo aqui na descrição, beleza? Essa aí eu não sabia. Você deixa o like, que é grátis. Agora não esquece também, beleza? Bora pro conteúdo. O Luiz Barsi é um senhor de 84 anos que tem o respeito de todos os investidores em ações aqui do Brasil, inclusive o meu. Ele é um cara completamente focado em investir em ações boas pagadoras de dividendos e não à toa, em 2021, ele relatou ter ganhado R$1 milhão por dia só em dividendos. Cara, sonho, né? Fazer um vídeo assim. Ganhei R$1 milhão por dia em dividendos ano passado. Eis o que fiz. Quem sabe um dia. Então, assim, isso é uma coisa que você não chega de uma hora para outra. E foi justamente por isso que eu resolvi trazer as principais ações que ele está investindo nesse momento, para a gente analisar o que é que deu nos últimos 5 anos a rentabilidade dessas ações. O resultado é absurdo e eu vou te mostrar no final do vídeo, mas isso não é a principal coisa que me chama a atenção ainda. O que mais me chama a atenção nessa história é como ele começou a investir e a estratégia de investimentos que ele criou. O Barsi é o cara que eu chamo de self-made man. Aquele cara que alcançou todas as conquistas da vida dele por esforço dele mesmo. Ao contrário do que muita gente pensa, o Barsi não veio de família rica e ele não teve nenhum grande negócio, um grande empreendimento que o fez enriquecer de um ano para o outro. Na verdade, a história dele puxa muito mais para o contrário. Ele é filho de imigrantes, onde a mãe dele veio da Espanha e o pai da Itália. E no começo da história dele, ele perdeu o pai que faleceu quando ele tinha 1 ano de idade. E foi justamente por isso que ele precisou começar a trabalhar muito cedo. Aos 7 anos de idade, o Barsi já era engraxate em frente à Bolsa de Valores de São Paulo naquela época. Aos 14, ele já trabalhava numa corretora de valores e dali pra frente foi só pra cima. O Barsi se formou em contabilidade e depois em direito e economia. E é aqui que a história do Luiz fica ainda muito mais próxima da sua. Apesar dele já investir há 50... Caralho, contabilidade, direito e economia? Esse ponto da história eu não conhecia, não. Ó, eu fiz direito e contabilidade, mas só me formei em contabilidade. 34 anos seguidos na Bolsa de Valores e tá fazendo isso até hoje. Ele começou a investir, a aportar todos os meses de verdade depois dos 30 anos de idade. Então, ao contrário do que muita gente pensa, ele não começou a investir muito novo, ele começou a trabalhar muito novo. E se você tá pensando que o Barsi começou a fazer aportes muito grandes, 5 mil, 10 mil reais por mês na Bolsa, é aí que você se engana. Ele começou investindo cerca de R$500 a valores de hoje, todos os meses, que era uma parte do que ele tirava do salário dele para investir em ações. Cara, aqui 2 princípios muito importantes, né? Começou a trabalhar, sem julgamento aqui sobre a idade, sobre a necessidade de trabalhar, mas focou muito no trabalho no início da carreira, da vida profissional dele, e começou a investir quando ele já tinha pelo menos R$500 por mês para investir, aquilo que eu falo, né? Se te sobra menos do que isso, cara, investe em ti mesmo, compra livros, faz cursos, foca em ganhar mais dinheiro, porque o que enriquece no prazo mais curto é o trabalho, não é os investimentos. O Barsi começou aos 30 anos, talvez antes de ti, talvez depois de ti, mas ele tem 84. Então ele tem 54 anos como investidor. Isso também faz uma baita diferença, né? Juros compostos, juros sobre juros, e aí vai. E eu tenho certeza que essa é a realidade da maioria de vocês aqui. Eu sei que a maioria já consegue investir quase R$500, até mais do que isso. E a principal lição que ele deixa pra gente é que tudo isso é possível, mesmo que você comece de baixo. Se você quiser saber mais detalhes ainda sobre a história inteira do senhor Luiz Barsi, esse livro que tá na tela pra vocês conta os detalhes minuciosos escritos pela própria família, no que eles chamaram o Rei dos Dividendos. Eu li esse livro esse ano e foi fantástico. Mas uma coisa... Eu zoava o Felipe, né? Porque ele fala de dividendos também, que ele é tipo o príncipe dos dividendos, mas isso é
Melhor deixar entre piada interna. Claro, na cabeça da gente é que a história do investidor é diferente das estratégias de investimentos que ele usa. Hoje, como é que o Barsi faz para selecionar as empresas que entram na carteira dele? Basicamente, ele começa procurando empresas que são boas pagadoras de dividendos e que têm o seu serviço muito perene. Ou seja, que a empresa está fazendo uma operação dela hoje, mas que provavelmente ela vai continuar vendendo o que ela vende daqui. Tem um ponto interessante, tá? Eu vou comentar em breve pontos que eu discordo da estratégia do Barsi e pontos que eu concordo com a estratégia do Barsi para te ajudar a entender, né, qual a melhor estratégia de investimentos para ti. Há 30 anos. E é assim que ele criou a sigla BEST, que são os setores da economia brasileira que tendem a ter empresas mais perenes. Dentro deles estão os bancos, as companhias elétricas, companhias de saneamento, seguradoras e telefonia. Afinal de contas, dá pra gente pensar nisso, né? Uma empresa que vende energia elétrica aqui no Brasil, pode acontecer o que for na economia, mas a gente não vai simplesmente acabar com a energia elétrica. Então, uma Taesa da vida, ela provavelmente vai estar operando ainda daqui a 30, 50 anos. E isso é bom para o investidor de dividendos. Outro ponto importante que o Barsi prega na estratégia dele é que você fique muito próximo das empresas que você investe. E, se possível, visite a fábrica da empresa que você investe, converse com gerentes, participe do call do RI, ligue lá para o pessoal para saber como é que está a operação, leia balanços financeiros, para que você entenda de verdade se aquela empresa está sendo bem gerida e por aí vai. Aqui entra um pequeno ponto de discordância, tá? O Barsi traz essa ideia de estar próximo, ligar, visitar e tal, porque ele acredita que você tem que conhecer muito bem a empresa, tem que saber o que você está fazendo. Eu acredito demais que você tem que saber o que está fazendo. Você não sabe o que está fazendo, pode ter absoluta certeza que você vai perder dinheiro. Só que eu acredito que existem outros meios de você saber o que está fazendo, por exemplo, seguindo estratégias sistemáticas de investimentos, que é o que eu ensino aqui, né, no canal do Clube do Valor. Ou seja, é o mesmo princípio, ter uma noção do que está fazendo, formas diferentes de executar esse princípio e detalhe. Tirando uma visita a Tractebel, que é Inge hoje, 10 anos atrás, eu nunca visitei uma empresa da Bolsa. Aqui entram os principais contrapontos que eu tenho. Ó o Filipão também. Apesar de todos os argumentos dele fazerem sentido, na prática é muito difícil de aplicar. Isso porque os critérios acabam sendo subjetivos demais. O que é que significa uma empresa bem gerida, por exemplo? É muito difícil de você dizer. Além do mais, se a gente for olhar para empresas elétricas da Bolsa, que são empresas perenes, a gente vai encontrar dezenas de ações diferentes na Bolsa de Valores hoje e quase todas elas pagam bons dividendos. Como é que eu vou saber qual é que eu tenho que comprar? Eu compro todas? Não compro nenhuma? Esse tipo de dúvida surge na cabeça do investidor. E é justamente por não ter tanta clareza na hora de selecionar uma ação que não dá para você fazer um backtest com a estratégia, por exemplo, para saber quanto ela teria rendido nos últimos 20 anos. Meu último O Filipão virou um investidor sistemático, né? Pra quem não sabe, ele trabalha aqui no Clube do Valor, tá rampando o canal dele muito bem. O cara tem o maior orgulho aí de trabalhar no dia a dia. E a lógica que ele tá explicando aqui é que, assim, ter princípios para seguir é muito importante. Só que uma forma que a gente acredita muito de seguir princípios é traduzir eles em questões matemáticas. Se o investidor gosta de empresas bem geridas, vamos traduzir isso, sei lá, num histórico de ROIC alto, num histórico de dividend yield mais alto. Enfim, vamos tentar puxar dos princípios para fatos matemáticos que a gente consiga olhar no balanço, no DRE, no demonstrativo de fluxo de caixa da empresa, mas que sejam números. Esse é o nosso principal ponto aqui, um ponto que a gente é bastante único, de certa forma, no mercado. Outro ponto, a estratégia, é que muitas vezes o Barsi ele não prega o fator diversificação na carteira. Dentro da estratégia, eles são muito mais focados em acumular número de ações do que de patrimônio. E na grande maioria dos casos, os investidores da estratégia começam comprando uma ou duas empresas e todos os meses fazem um aporte nas mesmas ações, deixando de lado coisas como renda fixa, fundos imobiliários e até ações internacionais. Inclusive, o patrimônio do Barsi hoje está cotado na casa de 4 bilhões de reais e metade disso tudo está numa ação só, que é a Unipar, Unip6. E foi sabendo desses pontos que não invalidam a estratégia, mas dificultam muito a execução por pessoas físicas comuns, como eu e como você, que eu criei a estratégia máquina de dividendos junto com o time do Clube do Valor. E o que a gente fez foi encontrar critérios muito claros para selecionar as 10 ações que mais pagam dividendos da Bolsa. E aí sim é possível fazer um backtest para saber como que a estratégia performou nos últimos 25 anos e o resultado foi esse que está na tela para vocês, trazendo um retorno de mais de 22% ao ano. E é claro que isso aqui não garante retorno futuro, mas dá para a gente validar o que a gente está pensando. A lógica é aquela pegada mais matemática, mais sistemática de chegar numa lista de ações boas pagadoras de dividendos. Aliás, a estratégia máquina de dividendos, o Filipão escreveu um e-book explicando ela e revelando, se não me engano, 7 ações que passam os critérios da máquina de dividendos nesse mês. Você pode baixar de forma gratuita apertando nesse botão aqui. E enquanto você vai baixando, deixa eu comentar sobre a questão de concentração versus diversificação. Se eu não me engano, o Barsi comenta que, cara, você tem que começar com poucas ações, pré-acumulando elas, e depois vem a diversificação. É um ponto que eu penso um pouco diferente, porque eu genuinamente acredito que por mais que você conheça uma empresa, existe
um percentual de risco não sistemático, é o risco que não tem a ver com o sistema, tem a ver com uma empresa específica, que é muito alto e fora do nosso controle. Exemplos, o caso da Enron nos Estados Unidos, 20 anos atrás, era uma empresa de trading de energia elétrica, tida como uma das maiores do mercado, e assim, numa questão de 10 dias, descobriram que era um castelo feito aí de cartas, ou feito sobre areia, não sei direito como é que funcionam essas expressões, mas a empresa passou a valer zero, ou algo muito próximo a isso. Que no Brasil, Americanas era tido como uma boa empresa do varejo, com dívida mais controlada, até descobrirem que a dívida não era aquilo que estava no balanço, era muito maior. Caiu 99%, algo muito próximo a isso. Oi, era queridinha de muitos. Aí lá dos anos de 2013 até 2016, caiu 99%. Depois, tá? Depois já caiu 99%. De 2021 até aqui, caiu mais 95%. Imagina o cara que está concentrado nessas ações. Imagina o cara que 30% da carteira dele era ouro. Esse cara perdeu 30% da carteira. O cara que 50% da carteira era americana, ele perdeu metade do patrimônio. E como eu acredito que o que enriquece é o trabalho e investimento servem para preservar e multiplicar o patrimônio, eu defendo muito que você tenha uma boa diversificação. As ações mais baratas da bolsa são 20 diferentes ações, por exemplo. Mas vamos seguir aqui, que tá muito bom esse vídeo. O assunto do vídeo não é esse, eu vou deixar um e-book aqui embaixo explicando detalhes. Olha o e-book aí. De como funciona a estratégia máquina de dividendos e ainda mais 7 ações que estão atualmente no meu ranking para esse mês atual. Então tudo que você precisa fazer é baixar um pouquinho a tela, clicar no primeiro link que está aqui na descrição e você vai ter acesso gratuitamente a esse PDF. E sem mais delongas, vamos lá para a carteira atual do Luiz Barsi. Nesse ano foi divulgado as ações que ele tem em posição e todas as ações estão aí na tela para vocês, sendo elas Banco Brasil, IRB, Klabin, Suzano, Unipar, Taurus e algumas outras. O ponto é que essa informação ela não diz quanto que de patrimônio ele tem em cada uma dessas empresas. E eu sei que tem empresa aí que não significa quase nada no portfólio do Barsi e não faz tanta diferença assim. Cara, um ponto muito importante sobre contexto aqui também, né? Um exemplo desse, se eu não me engano, é a IRB. Salvo um grande engano meu aqui, sempre uma posição muito pequena na carteira do Barsi. Não consigo precisar em números, mas digamos que seja 3%, talvez seja até menos. Um monte de gente comprou só porque ele comprou sem entender o contexto. Isso não é longe, tá, de ser culpa dele. Isso é problema dos investidores que estavam ali sem saber o que estavam fazendo. Estavam investindo sem estratégia, estavam só copiando coisas que alguém de autoridade, credibilidade, estava fazendo. Então é muito importante você sempre entender o contexto por trás do que você está fazendo e reforçar aqui o ponto de diversificação, que eu acredito demais. A gente tem uma ideia de como é que está performando a carteira dele nos últimos 5 anos. Vamos pegar as primeiras 5 posições que são mais representativas do patrimônio dele. A primeira delas é a Klabin, de código KLBN11. Companhia brasileira que é a maior produtora e exportadora de papel do Brasil, focando na produção de celulose e embalagem de papelão. Olhando para a rentabilidade da Klabin, a gente vê ela rentabilizando 24% nos últimos 5 anos, onde R$100 mil teriam virado 124.851. Já na média de dividendos pagos, nos últimos 5 anos, esse número ficou na casa de 4,4% ao ano, como mostra essa figura que está na tela para vocês. Segunda maior posição do Barsi, empresa Unipar de código UNIP6. A Unipar Gostamos. Temos posição, já tivemos também no passado. É uma empresa que deu um belo resultado. O Cloro é uma empresa da indústria química e sua principal atuação é na fabricação de cloro, derivados do cloro e soda cáustica. Quem investiu R$100 mil na Unipar há 5 anos atrás transformou esse patrimônio em 297.950, o que significa uma rentabilidade de 197% em 5 anos. Isso aqui já considera o reinvestimento dos dividendos recebidos. E os dividendos da Unipar ficaram na média de 8,8% ao ano nos últimos 5 de média. Terceira empresa é a... Antes de próximo ponto aqui, né? Eu comentei que ia comentar sobre coisas que eu concordo com o Barsi também, e eu concordo muito com a visão de longo prazo que ele tem, com a humildade que ele tem, com a ideia de ter critérios claros que derivam em ações que você vai comprar, independentemente de quais sejam os critérios. Ele tem muita clareza do que ele vai fazer para comprar uma ação e segue também, quarto ponto, segue fiel à estratégia dele, por mais que muitas vezes tenha um monte de gente criticando ele. Eu já vi nos últimos 5, 10 anos um monte de profissional engravatado da Faria Lima, falando termos técnicos e de como o Barsi ele não entende as coisas e tal. E o resultado do Barsi, provavelmente, tá, acho que a conclusão vai chegar, é muito melhor que a maioria desses profissionais. A ISA-CETIP, de código TRPL4, considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão no setor elétrico brasileiro. Presente em mais de 17 estados, ela significa 33% de toda a energia transportada no Brasil. Nos últimos 5 anos, a empresa rentabilizou 144% o capital, onde 100 mil teriam virado 244.636. E o dividendo pago, em média, ficou em 9,1% ao ano,
nos últimos 5 anos. Quarta empresa, CEMIG, código CMIG4. Mais uma empresa de energia elétrica, sendo que dessa vez a gente está falando da Companhia de Minas Gerais, estatal, onde 51% das ações da empresa pertence ao estado de Minas Gerais. A rentabilidade da CEMIG ficou em 214% nos últimos 5 anos, onde 100 mil viraram 314 mil. E a média de dividendos ficou em 7,9% ao ano nos últimos 5 anos. Por último, as ações do Banco do Brasil, código BBAS3. Rentabilidade dos últimos 5 anos do Banco do Brasil ficou em 94%, já considerando dividendos. E a média de dividendos pagos ficou em 7,4% ao ano nos últimos 5. E se a gente junta essas 5 primeiras posições do BAS, dá um peso igualitário para cada uma delas, o que a gente vê é que nos últimos 5 anos, essa carteira teria tido 135% de retorno, já considerando o reinvestimento dos dividendos, o que dá mais ou menos 18% de rentabilidade ao ano. E se É nível quase Warren Buffett, tá? Aqui um ponto que eu queria saber se faz sentido para ti. Eu gosto de pensar em horizontes um pouco mais longos para o backtest. Eu gostaria de ver um backtest prazo maior da carteira do Barsi. Comenta aqui que quem sabe a gente faça um vídeo assim. Falando de dividendos, a média de distribuição ficou na casa de 7,5% ao ano. E se a gente pega o patrimônio de 4 bilhões de reais do Luiz Barsi, esse dividend yield significaria 300 milhões por ano de dividendos na conta, que dá mais ou menos 25 milhões por mês ali de dividendos. Deve dar para você viver ou fazer alguma coisa da sua vida, imagino eu. E ele chegou lá, mesmo começando com 500 reais por mês depois dos 30 anos de idade. É claro que esse resultado aqui é fruto de uma simulação, mas eu quero que você entenda o poder do longo prazo nos teus investimentos, principalmente quando se fala de dividendos, mesmo que você esteja começando já mais tarde, começando com menos dinheiro agora. Se você... A nota 10, muito bom o vídeo do Felipão. Ó, o que eu vou fazer, tá? Eu vou deixar aqui um link para você baixar o e-book Máquina de Dividendos, saber mais sobre essa estratégia. E aqui eu vou deixar o link ou de um vídeo do Felipe para você se inscrever no canal dele, que é muito bom, vale demais acompanhar. Tamo junto, grande abraço e até mais.